Bom dia, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer a interpretação de uma análise de solo que é do Ronaldo e hoje a cultura é o maracujá. Bom dia, bom dia. Então a nossa live hoje vai ser com uma interpretação de uma análise de solo. O nosso cliente é o Ronaldo e a cultura é o maracujá. Então, gente, nós vamos trabalhar hoje com esse manual aqui para a gente fazer as recomendações de adubação para a cultura do maracujá. Mas também nós vamos precisar fazer algumas conferências nesse manual aqui, que é o manual do Cerrado. E para completar, eu vou usar também um pouquinho do manual do estado do Pernambuco. Então, vamos lá, gente? Vamos começar aqui com a interpretação dessa análise de solo, né? E por onde que a gente vai começar? Hoje nós vamos começar analisando a CTC desse solo. Então, esse é um solo. Eu coloquei essa análise aqui, eu deixei ela um pouco maior, porque fica melhor para vocês verem aí do outro lado, né? Então, se a gente pegar aqui, a CTC desse solo é uma CTC considerada alta, né? Uma CTC de 15,95, significa o quê? Que é um solo que tem um bom reservatório de nutrientes. A caixa desse solo é alta, é grande, né? Então, eu trouxe aqui para vocês lembrarem, lembra da lei do mínimo, né? Então, a lei do mínimo, ela mostra aqui como que está a distribuição dos nutrientes dentro da reserva. Mas o que eu quero mostrar agora é que esse solo aqui, com uma CTC de 15, é um solo que tem um potencial grande para reservar, para armazenar os nutrientes que a cultura vai precisar ao longo do seu ciclo, né, de desenvolvimento e produção. Então, já que eu mostrei que é a CTC desse solo, agora nós vamos ver aqui um outro parâmetro que é o teor de cálcio desse solo. Então, se a gente olhar aqui o teor de cálcio desse solo, está 8,77. É um teor considerado bom, mas um bom já para o alto, né? Então, se a gente pegar aqui a porcentagem de cálcio na CTC, já está lá no topo, ó, 55% da CTC, da saturação de base desse solo, está alta. Então, o que isso quer dizer? Que com relação ao cálcio, a gente não precisa mais estar adicionando, porque ele já está aqui no topo. Então, se você acrescentar cálcio aqui, não vai mais influir na produtividade e pode até começar a atrapalhar, né, a absorção de outros nutrientes. Então, a gente não precisa mais colocar cálcio nesse solo. Agora vamos ver aqui o outro parâmetro, que é o magnésio. Então, o magnésio aqui, ó, já tem aqui, uma quantidade aqui, 100 mol. Magnésio 5,41. Tá bom também. Então, aqui já tá assim, até o magnésio meio que competindo com o cálcio, né? A relação entre o cálcio e o magnésio já tá um pouco estreita. Então, a gente poderia ter até um pouco menos de magnésio nesse solo. Então, se a gente olhar aqui, a saturação de magnésio na CTC já está um pouco acima do ideal, que o ideal fica ali de 15, o magnésio aqui, né? O ideal, ele fica ali entre 15 até no máximo 20, né? É um teor ideal de magnésio. Quando começa isso, o que significa? Já começa a haver um desequilíbrio aqui dentro dos nutrientes no solo, né? Então, você começa a ter magnésio demais e isso pode afetar a absorção do potássio e do cálcio também, né? Então, o que significa? Esse solo já tem um alto teor de cálcio, um alto teor de magnésio. Então, esse cálcio e esse magnésio que estão altos nesse solo, pode ser por quê? Pode ser devido à característica do solo, né? Então, tem solos que já têm esses nutrientes naturalmente, mas também pode ter sido colocado através da calagem, né? Então, principalmente a calagem. Então, se a gente olhar aqui com relação ao cálcio, o magnésio está muito alto. E isso aqui vai condizer com o pH do solo. Olha só como que o pH desse solo está alto, né? Então, esse aqui já é um pH que ele vai comprometer a absorção dos micronutrientes. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com um manejo, né? Utilizar fertilizantes que a gente vai tentar diminuir aqui o pH desse solo.
Inclusive, a gente vai aplicar os micronutrientes ali, o zinco principalmente, né? Na forma de via foliar, porque se a gente colocar o zinco aqui no solo desse jeito, a planta não vai enxergar, né? Por quê? Porque o pH está muito alto. Então, a gente não tem outra forma de acidificar o solo, porque eu recebo muitas a pergunta, professora, então como que eu faço? O pH do meu solo está muito alto, como é que eu faço para diminuir? Tem um jeito de acidificar? Não. A gente acidifica o solo através do manejo, escolhendo fertilizantes, né, que tem um poder maior de acidificação, evitando colocar mais produtos que pode deixar o pH ainda maior. E com o tempo, naturalmente, o seu solo vai voltar com o pH do solo. Por quê? Todos os anos, quando chove, o cálcio e o magnésio vai sendo lavado e vai aparecendo o hidrogênio no solo. Ou seja, a acidificação do solo é um processo natural que ocorre de qualquer forma. E a gente não precisa preocupar com isso. Então, às vezes eu falo aqui nas nossas lives, né, conversando com as pessoas, se utilizar a ureia tem um poder de acidificação do solo e todo mundo fica assustado, mas não precisa assustar. Esse é um processo natural, o solo, se deixar ele na natureza, ele naturalmente ele vai se acidificando. Aí o que é importante? É importante a gente saber disso e saber que a gente precisa estar fazendo a calagem com frequência, né? Então, aqui no caso do solo do Ronaldo, com o manejo, a gente vai conseguir reduzir esse pH aqui para deixar ele próximo de 6 aqui, né? O pH em água próximo de 6 seria o ideal. Então, pronto, gente. Então, nós vimos aqui com relação ao pH, que está um pouco alto, né? Nós vimos aqui que já tem muito cálcio, muito magnésio, então a gente não precisa fazer a calagem. E um outro indicativo de que não precisa fazer a calagem é a saturação de bases desse solo. Olha aqui o V%, já está em 91%, já está muito alto. A gente não pode aumentar além do que esse aqui, que começa a ficar ruim também. O ideal para a cultura do maracujá, que é uma cultura muito exigente, assim como as hortaliças, né? O ideal é que a saturação fique ali próximo de 80%. Então, aqui já passou, então a gente não pode mais saturar esse solo aqui, né? Agora, se a gente olhar aqui um outro ponto que a gente precisa analisar nesse solo é a matéria orgânica. Então, a matéria orgânica desse solo está aqui, ó, 8,5 gramas por decímetro cúbico. Então, isso aqui, gente, se a gente dividir isso aqui por 10, isso aqui vai dar 0,8%. Quase menos de 1% de matéria orgânica. O que significa? Que a matéria orgânica desse solo está muito baixa. Então, a gente precisa de um manejo também para aumentar a matéria orgânica. Então, a gente pode aumentar essa matéria orgânica, seja com a adição, depende do que tem na região, né? Porque também não compensa falar, utiliza um esterco, utiliza uma cama de frango, sendo que não há esse material por perto. Então, você tem que observar o que tem aí por perto e qual que é a melhor forma de você enriquecer o solo. Pode ser com esterco, pode ser com a cama de frango. E uma forma, gente, muito eficiente para aumentar a matéria orgânica é através da planta. Então, a planta é a forma mais eficiente. Se eu falo o esterco é resultado de uma planta. Porque um animal um dia comeu uma planta e houve todo um processo ali e transformou no esterco que tem matéria orgânica. Mas a fonte primária de matéria orgânica é a planta. Então, se a gente coloca aqui nas entrelinhas dessa cultura, aqui seria interessante a crotalária, até para aumentar aqui o teor de nitrogênio nesse solo, né? Um ponto importante é que aqui com a cultura do maracujá, a gente não pode deixar as plantas ficarem muito altas, né? Então, se você tem ali na entrelinha, tem que estar sempre controlando, né? Seja roçando, para não deixar a planta competir com o maracujá. Mas é muito interessante você trazer para cá, seja uma crotalária, seja um guandu, seja até mesmo uma braquiária, sabe? Aí você vai roçando e deixando ali, você vai aumentar a matéria orgânica desse solo. E se a gente trabalha esse solo de forma a deixar ele redondinho, bem equilibrado, esse solo tem um potencial muito grande para produzir acima de 30 toneladas por hectare de maracujá tranquilamente. Por quê? Por causa da CTC desse solo. É um solo que tem uma caixa muito boa. A gente não constrói essa caixa, né? Essa caixa aqui
é natural do solo. Esse solo aqui já tem uma caixa muito boa. Então, o que a gente tem que fazer aqui é arredondar o manejo para que a gente consiga aqui um patamar alto de produtividade, né? E esse solo, ele tem. Às vezes, a gente pega aqui um solo tão arenoso que a CTC desse solo seria aqui, ó, menos de 5. Já peguei solo aqui com CTC de 3, de 4 e a gente ainda consegue ter uma boa produtividade. Esse solo aqui, a gente só precisa explorar ele bem para que ele chegue no topo. Ele pode produzir aqui o máximo que o maracujá consegue expressar aqui. Mas para isso a gente precisa ajustar o solo e um ponto aqui muito importante é a matéria orgânica. Então, gente, se a gente enriquece o solo com matéria orgânica, vai facilitar e vai até reduzir os custos para o produtor. Porque a matéria orgânica, primeiro que ela recicla nutrientes. Se a gente tem a matéria orgânica, ela vai diminuir ali a perda de água. E a gente sabe que água é um recurso caro, né? Dependendo da região que a gente está. Às vezes um dos fatores que limita é a água. Então, a matéria orgânica cobrindo o solo ali vai reduzir as perdas de água. Então, a matéria orgânica só traz benefícios para o produtor. Outro ponto é o fósforo. Então, se a gente tem um solo rico em matéria orgânica, aqui, ó, a fixação de fósforo vai ser baixa. Então, eu sempre recomendo, às vezes a gente fica preocupado só em colocar insumos, né? E os insumos acabam ficando muito caro. E o insumo que a gente tem aqui, que a natureza deu, são as plantas. Então, a gente precisa saber trabalhar essas plantas para as próprias plantas enriquecer o solo. Aí a gente vem complementando ali com os adubos químicos, né? Então tá, agora já que falamos aqui da matéria orgânica, o que significa aqui? Que esse solo ele vai ter pouco nitrogênio. Então, se a matéria orgânica está baixa, consequentemente, da onde que a planta vai tirar nitrogênio? A gente tem que repor. Então, isso aqui já começa a encarecer ali o sistema de produção. E como o Ronaldo me contou, o maracujá aqui, ele já está aqui, tem 1 ano, né? Então, como está com 1 ano, a gente precisa colocar aqui uma dose um pouco maior de nitrogênio. Mas tem que ter cuidado também com o nitrogênio, porque ele em excesso não é bom. Então, por isso que é importante o produtor, ele estar sempre andando na sua lavoura e verificar ali como é que está a planta. Então, se a planta está crescendo demais, você vai reduzir um pouquinho a dose do nitrogênio, porque o nitrogênio, ele faz a planta crescer, ficar muito viçosa, né? Às vezes a planta cresce tanto que ela começa a ficar aquela planta fraquinha, sabe? Você olha para ela assim e vai, aquela planta tá sem graça, tá comprida, tá grande, mas não está forte, não está viçosa. Então a gente faz esse controle com o nitrogênio. Então, para esse caso aqui, o que a gente vai recomendar? Um maracujazeiro que está com 1 ano de idade, conforme o Ronaldo nos contou, a recomendação aqui é para aplicar 100 pontos de nitrogênio. Então, pensando aqui numa produtividade em torno de 20 a 30 toneladas por hectare. Por que, professora, você está pensando numa produtividade assim? É porque esse solo não está corrigido ainda. Então, a gente vai ver que precisa aumentar a matéria orgânica, que precisa aumentar o fósforo, né? Então, para a gente conseguir o máximo do potencial produtivo aqui tem que estar redondinho, ó, com todos os nutrientes aqui, sem esses vãos aqui. E a gente vai ver aqui que no solo do Ronaldo tem muito cálcio, né? Mas o potássio vai estar baixo. O nitrogênio aqui, ó, seria esse que está deixando aqui a produtividade do maracujazeiro escapar. Então, ele vai estar baixo aqui. Então, a gente precisa trazer o nitrogênio dessa tabuazinha que está aqui até chegar nesse nível aqui. Aí sim, a gente vai estar com a fertilidade corrigida com relação ao nitrogênio. Mas a gente precisa deixar todos os nutrientes aqui em cima para ficar nesse nível aqui. Então, quando estiver todos os nutrientes nesse nível, significa que o solo está com a fertilidade corrigida. Aí sim, a cultura tem o seu potencial de expressar o seu máximo potencial produtivo. Então, nesse caso aqui, com base nesse nível de matéria orgânica, a gente vai recomendar os 100 pontos de nitrogênio. E aqui, a princípio, eu recomendaria para o Ronaldo utilizar o sulfato de amônio. Mas qual que é a desvantagem de utilizar o sulfato de amônio? Gente, o sulfato de amônio, ele é mais caro do que a ureia. Então, nem sempre, dependendo das condições da lavoura, dependendo das condições do produtor, nem sempre dá para utilizar o que é o mais indicado. Mas para o solo do Ronaldo, o indicado
seria o sulfato de amônio. Por quê? Porque ele tem um poder de acidificação do solo. Então, para cada 100 kg de sulfato de amônio, a gente ia precisar aqui, ó, de 110 kg de calcário. Então, ele é um adubo que acidifica muito o solo, né? Então, por que a gente está utilizando um adubo que acidifica o solo? Para tentar diminuir aqui o pH do solo do Ronaldo. Então, o sulfato de amônio aqui iria ser a opção mais recomendada. Mas, conforme eu falo, o sulfato de amônio é mais caro do que a ureia e tem regiões que a gente nem encontra o sulfato de amônio para comprar, né? Mas vamos lá, supondo que o Ronaldo tem lá na disposição dele, que ele pode utilizar o sulfato de amônio, qual que é a dose que ele vai utilizar? Então, aqui a recomendação é 100 pontos. Então, se eu quero 100 pontos, eu vou descobrir a dose, é só... Para descobrir qual que é a dose de sulfato, eu divido aqui pela porcentagem de nitrogênio que tem no sulfato, que ele tem 20% de nitrogênio. Então, para descobrir a dose é assim, eu pego o número de pontos recomendado, divide pela porcentagem, eu chego aqui na dose de 500 quilos por hectare de sulfato de amônio. Então, isso aqui é para ser aplicado em 1 hectare. Aí a gente precisa ver qual que é o espaçamento que o Ronaldo está utilizando entre as plantas, né? Para a gente ter uma ideia de quantas plantas tem ali por hectare. Então, supondo um espaçamento médio ali de 3x3, né? Então, se o Ronaldo estiver trabalhando com espaçamento de 3x3, esse aqui eu não perguntei para ele, aí ele vai ter um stand de 1.111 plantas. Aí, se ele estiver trabalhando com um espaçamento diferente, para ele saber o número de plantas é simples, né? Então, por exemplo, se ele estiver trabalhando com espaçamento, vamos supor, só um exemplo aqui, um espaçamento de 2,5 por 3. Se o Ronaldo tiver aí, depois ele até fala qual que é o espaçamento que ele está utilizando, né? Então, se você pega aqui 2,5 por 3, faz a conta aí pra gente, gente. Deixa eu achar aqui meu celular, minha calculadora. 2,5 vezes 3 vai dar quanto? Quem fez a conta aí? Só pra gente ter uma ideia aqui, saber quantas plantas cabe aqui por hectare. Então, aqui, ó, se eu pego 2,5 vezes 3... significa que o espaço ocupado por uma planta é de 7,5 metros. Em 1 hectare, quantos metros tem? Tem 10.000 metros quadrados. Então, eu pego aqui, ó, 10.000 metros quadrados e vou dividir pelo espaço que cabe uma planta. Aí, no caso aqui, daria um stand de 1.300 plantas, 1.333 plantas por hectare. Então, dependendo do estande que você tem aí, a gente vai saber quanto que vai aplicar em cada planta, né? Então, aqui, ó, se eu tenho uma dose de 500 quilos por hectare de sulfato de amônio, supondo que o Ronaldo está trabalhando com espaçamento de 3x3, vai dar 1.111 plantas. Aí, é só dividir isso aqui pelas 1.111 plantas, que vai dar aqui uma dose de em torno de 450 gramas por planta. Mas presta muita atenção aqui, gente, que esses 450 gramas você não vai aplicar de uma só vez, ainda mais o nitrogênio, né? A não ser que você está trabalhando com a festa de irrigação, se for a festa de irrigação, aí a recomendação é um pouquinho diferente, né? Aí você vai aplicar isso aqui mais frequentemente, mas a dose é a mesma, o que vai diferenciar aqui é a frequência. Então, aqui, ó, se você está trabalhando com 450 gramas, eu recomendo aplicar a primeira dose aqui, você vai dividir isso aqui por 3, tá? A primeira você vai aplicar perto da floração, no início ali da floração do maracujazeiro. A segunda aplicação você vai fazer 90 dias depois que você fez essa primeira. E a terceira aplicação, 180 dias depois aqui que você fez a primeira aplicação, tá bom? Então, essa dose de nitrogênio não é para ser aplicada de uma vez só. Agora, se for com a festa de irrigação, como é que faz? Você pega essa dose total aqui e divide ali, ó, para 180 dias, né? Por exemplo, assim, em 180 dias, quantas vezes você pode entrar na área para fazer a aplicação? Tem gente que entra toda semana, então não tem problema nenhum. Então, você vê quantas semanas vai dar nesse período aqui e divide essa dose aqui de forma que fica bem distribuída. Então, o nitrogênio, quanto mais distribuído, quanto mais parcelado, melhor, né? Que a gente evita as perdas por lixo e viação. Agora, se o Ronaldo quiser utilizar a ureia, né? A ureia também ela tem o poder de acidificar o solo, ela tem menos do que o sulfato,
mas ela também tem um poder ali, deixa eu só checar aqui, de 84%, se eu não me engano, é o poder de acidificação da ureia, tá? Então, se for utilizar a ureia, a dose seria 222 quilos por hectare. Eu peguei aqui a mesma quantidade de pontos, dividi pela concentração de nitrogênio que tem na ureia. E a dose aqui dá 222 quilos por hectare de ureia. Aí o Ronaldo vai dividir isso aqui pelo número de plantas. Se for em torno de 1.111 plantas, vai dar em torno de 200 gramas de ureia para cada planta, tá bom? Então, isso aqui a gente está repondo o nitrogênio de um maracujazeiro que já está na fase de produção, já está com um ano de idade, né? Tá bom, agora qual que é um outro ponto que a gente precisa preocupar aqui? Vamos falar aqui do enxofre, né? Então, aqui na análise do Ronaldo não foi determinado o enxofre. Gente, e o maracujá é uma cultura, assim como todas as outras plantas, que precisa de enxofre. Então, se não foi aplicado nada que tem enxofre ali nos últimos anos, né? A gente recomenda, mais uma vez, estar dando preferência aqui para o sulfato de amônio, porque ele vai ter de 20 a 22% de enxofre, tá? Então, a gente precisa colocar o enxofre aqui para o maracujazeiro produzir bem, porque senão a gente vai colocar nitrogênio, fósforo e vai deixar o enxofre aqui sendo a tábua por onde a produtividade do maracujá vai escapar. E a gente não pode deixar isso acontecer, né, gente? Então, precisa repor enxofre, tá bom, Ronaldo? E tem várias fontes, né? Você pode utilizar também uma outra fonte de enxofre? Pode. Pode utilizar o gesso? Pode. Pode utilizar o que tiver aí à disposição. É isso que a gente tem que observar. O que o produtor tem à disposição? O que fica mais fácil para ele utilizar? A gente tem que também colocar isso na balança, né? Agora, vamos ver aqui o fósforo. Então, nós temos aqui um ponto que mais preocupa aqui na análise do Ronaldo, é o fósforo. Então, o fósforo, ele está muito baixo, já está até aqui interpretado. Então, esse laboratório já fez a interpretação aqui. E ele tem aqui o fósforo que foi analisado pelo Melich e também pelo Resina, né? Que bom que esse laboratório fez os dois. Mas o que significa? O fósforo está baixo. Então, 7,9 aqui, se a gente pegar o fósforo resina, 7,9 miligramas por decímetro cúbico. Então, o ideal aqui para a cultura do maracujá seria que o fósforo estivesse ali, ó. O fósforo aqui para o maracujá, o ideal seria em torno de 40 miligramas. Então, miligramas por decímetro cúbico, né? O que a gente vê aqui é porque tinha que colocar fósforo no plantio. Então, não sei se o Ronaldo colocou fósforo no plantio, mas o fato é que o solo dele está muito pobre em fósforo. E agora a gente vai ter um problema de que não pode colocar o fósforo lá embaixo, né? Porque quando a gente vai fazer o plantio, a gente distribui o fósforo ali junto com a terra, junto até com os adubos orgânicos, e já deixa lá embaixo. Agora a gente vai ter que colocar o fósforo na superfície, já que a planta já tá lá, né? Já está instalada, já está até com um ano. Então, aqui, como o fósforo está baixo, então o ideal aqui seria 40 miligramas, a gente vai precisar fazer uma recomendação de fósforo. Então, como esse solo aqui ele tem um potencial bom, uma caixa grande, né, um potencial produtivo alto, e eu estou trabalhando aqui com uma média aqui de 20 a 30 toneladas por hectare de maracujá. Então, pensando nisso, qual que vai ser a recomendação? A gente vai recomendar aqui, ó, de 100 a 120 pontos de fósforo. Então, se o Ronaldo estiver com uma boa expectativa e ele vê que ele consegue, né, porque adubo é caro e a gente sabe disso também, né, gente? Às vezes não dá para corrigir o solo tudo de uma só vez. Então, o processo de correção da fertilidade do solo é lento, demorado e é caro. Então, muitas vezes a gente vai fazendo isso aqui gradualmente, né? Então, eu vou colocar aqui para o Ronaldo uma recomendação de 100 a 120 pontos de fósforo. Se o Ronaldo estiver aí com uma boa condição, ele vai trabalhar aqui com o máximo, tá? Mas eu vou trabalhar aqui com a linha de baixo, né? Vamos recomendar aqui 100 pontos de fósforo. Aí, o que a gente recomenda aqui para o Ronaldo utilizar? Eu recomendaria também o MAP. Por que eu vou recomendar o MAP e não o super triplo, né? O super triplo seria uma boa opção também porque tem enxofre, mas eu vou recomendar o MAP aqui porque o MAP ele também tem aqui um poder de acidificação relativamente alto. Então, para cada 100 kg de MAP, a gente vai precisar de 100 kg de calcário, né? Seria para corrigir a acidez do solo. Ou seja, ao aplicar MAP no solo, a gente vai estar diminuindo o
pH aqui da análise de solo do Ronaldo. Então, nós estamos trabalhando aqui para reduzir esse pH, né? Então, se o Ronaldo for utilizar o MAP, então como que a gente calcula a dose de MAP a ser utilizada? É bem simples, né, gente? O difícil é saber aqui quantos pontos. Depois que você descobriu quantos pontos, agora aqui não tem mais segredo, é só escolher o fertilizante. Se você sabe que quantos pontos aplicar, gente, aí você fica livre. Você pode utilizar o fertilizante que você quiser, o fertilizante que tiver à sua disposição. Inclusive, eu tenho farinha de osso, que é um fertilizante muito rico, né? Rico em cálcio, rico em fósforo, um fertilizante muito bom. Pode utilizar. Eu tenho aí qualquer outro fertilizante que tenha fósforo, pode utilizar. Desde que você saiba quantos pontos aplicar, aí você vai fazer o cálculo. Aqui o MAP... A vantagem dos fertilizantes comprados, né, os fertilizantes químicos, é que ele tem uma concentração alta do nutriente. Aqui no caso do MAP, ele tem 48% de fósforo. Aí se eu pego um fertilizante orgânico, né, qual que é a desvantagem? É que ele tem a concentração menor. Aí você vai precisar de uma dose alta do fertilizante para repor o nutriente. Como o MAP tem 48% de fósforo e eu preciso aplicar 100 pontos, não, quantos quilos de MAP eu vou precisar? É só você pegar aqui, ó, 100 pontos, se você quiser trabalhar com 120, você faz as contas aí com 120, né? Vou fazer as contas com 100. Pega 100 pontos, divide pela concentração de fósforo que tem no fertilizante, que é 48. Aí você chega aqui na dose de 208 quilos por hectare de MAP. Qual que é a vantagem do MAP também? É que ele já tem um pouco de nitrogênio. Então, o MAP ele tem 48% de fósforo e 9% de nitrogênio. Então, quando eu aplicar aqui, ó, 208 quilos de MAP, eu já vou estar aplicando aqui, ó, quase 19 quilos de nitrogênio. Professora, como é que eu faço essa conta? É só pegar aqui, ó, tirar 9% de 208, né? Vamos fazer aqui só para vocês verem. É simples, não tem segredo, né, gente? Na agronomia não tem segredo. Depois que a gente descobre as coisas aqui, fica fácil. Então, se você pegou aqui, ó, vai aplicar 208 quilos de MAP. Quantos quilos de nitrogênio tá aqui? É só você pegar, ó, vezes 9%. Aí já chega aqui, ó, tem 18,72 kg de nitrogênio. Então, você já pode descontar essa quantidade de nitrogênio aqui do fertilizante. Aqui, nessa primeira aplicação aqui, você já pode reduzir essa dose, que ao invés de utilizar 100 pontos, você vai tirar desses 100 pontos aqui, você tira 18, vai ficar ali em torno de 80 pontos, né, para você aplicar. Então, você vai diminuir aqui na primeira aplicação. Então, a gente já pode descontar aqui, se você for utilizar o MAP, tá? Aí, para descobrir quantas gramas por planta, é só pegar a dose e dividir pelo número de plantas que você tem em um hectare. Então, supondo que o estande do Ronaldo seja de 1.111 plantas, ele vai estar aplicando ali em torno de 187 gramas de MAP por planta. Aí, gente, o MAP... E os fertilizantes, né, a gente não aplica. Então, vamos supor aqui que está aqui o solo, que está aqui a plantinha de maracujá crescendo toda cheia de ramos, né? A gente não aplica aqui, porque a nossa vontade é aplicar aqui o fertilizante do ladinho do caule da planta. Não faça isso, gente. O fertilizante do lado do caule aqui, ó, danifica o caule da planta e as raízes não estão aqui. As raízes de uma planta com um ano vai estar mais ou menos uns 50 centímetros aqui do caule. Tá? Então, é nessa faixa aqui, ó, que a gente vai aplicar o fertilizante. O fertilizante, não pensa que o fertilizante está aqui do lado. Então, se você arrancar uma raiz, se você arrancar uma planta, com muito cuidado para não quebrar as raízes, né, você vai ver que a parte novinha das raízes está lá longe. E é a parte nova das raízes que absorve os nutrientes. Não é essa parte grossa, não é o caule. Então, pare de colocar o fertilizante grudado aqui na planta. Nunca faça isso, tá? Se for uma plantinha jovem, você vai colocar ali uns 10 centímetros. Aí a planta vai crescendo, você vai afastando. Para você ter uma ideia, cava uma planta aí para você ver onde é que tá as raízes, né? Aí você vai ver onde que tem que colocar o fertilizante. Então, a planta maior já vai estar ali em torno de 50 centímetros afastado do caule. Pois bem, aí nós já recomendamos aqui o MAP, mas vai que o Ronaldo quer utilizar o DAP. O DAP também é bom. Ele também tem o poder de acidificar o solo, né, para diminuir o pH do solo do Ronaldo. Então, se ele for utilizar o DAP ele tem 45% de fósforo. Então, o Ronaldo vai precisar de 222 quilos de DAP,
né? E aqui, se ele for, vai aplicar em torno aqui de 200 gramas por planta. E o DAP, ele tem quase o dobro de nitrogênio do MAP, né? Então, ele tem 16% de nitrogênio. Então, quando você aplicar aqui, ó, 222 kg de MAP, você já vai estar aplicando 35 kg de nitrogênio. Então, gente, você já pode aqui, ó, suprimir aqui, ó, nós recomendamos nitrogênio 100 pontos. Então, você já pode tirar esses 35 pontos aqui. Então, se você vai aplicar o MAP, então, gente, aqui um outro ponto, o fósforo tem que ser aplicado quanto antes nesse solo, porque o solo está pobre. Então, quando você aplicar o DAP aqui, você pode descontar essa primeira aplicação aqui de nitrogênio, aplica a segunda e a terceira, porque você já vai estar aplicando 35 pontos de N aqui, quando você aplicar 222 kg de DAP. Então, aqui eu mostrei o MAP ou o DAP. Gente, muito cuidado, porque às vezes quando eu mostro os dois, as pessoas pensam que é para utilizar os dois. Não é. Eu estou dando opções. Então, você pode utilizar o MAP ou o DAP ou qualquer outro que você tiver aí à disposição, né? Então, já mostramos aqui a correção do fósforo, já mostramos aqui a correção do pH, não precisa, mostramos aqui a correção da matéria orgânica, então vai ter que fornecer nitrogênio. Já falamos do fósforo, né? Falamos aqui do enxofre, então precisa repor enxofre. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajustando o solo do Ronaldo para alcançar esse patamar aqui, para que todas as tabuazinhas cheguem no patamar. Nós acabamos de subir aqui o fósforo. Aí, gente, o que acontece quando a gente não tem análise de solo, né? A gente não sabe disso aqui. Aí a gente vai colocando ali o básico, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Aí muitas vezes você faz isso aqui com o nitrogênio. Você traz o nitrogênio desse jeito aqui, né? Você coloca o fósforo. Tem gente que preocupa com o fósforo, mas tem gente que os teores de fósforo, ficou torto aqui, né? Tá lá em cima, assim. E quando você olha aqui, por exemplo, para o enxofre tá aqui, ó. O enxofre tá lá embaixo. Adiantou, gente? Olha se faz sentido. Você subir todas essas tábuas e ficar desse jeito aqui, ó, toda desequilibrada, e ter essa tabinha aqui vazia. O que vai acontecer? A produtividade vai escapar. Então, vai ser o enxofre que vai limitar a produtividade. Ou qualquer outro nutriente que a gente deixou de corrigir. Inclusive os micronutrientes, que às vezes a gente esquece deles, né? E os micronutrientes, assim como os macro, ele também deixa a produtividade escapar. Então, quando a gente tem uma análise de solo, a gente coloca exatamente o que a planta precisa para chegar nesse nível, sem passar aqui e sem faltar aqui. O ideal é chegar aqui nesse patamar. E com a análise de solo, gente, outro ponto importante é que se você não tem recurso para chegar nesse nível aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai ver qual que é aquele que está mais comprometendo a produtividade, que no caso aqui seria essa tábua, vamos dizer que isso aqui é o fósforo. Então, você precisa aumentar fósforo, e você não pode aumentar o fósforo até no máximo, você vai trabalhar o mínimo que você conseguir para deixar aqui, né? Então, dá para me aumentar o fósforo até aqui no nível do outro, vamos supor que aqui é o enxofre, né? É até aqui, então você traria o fósforo até para cá, ó. Aí você já ganhou um pouquinho na produtividade. Não adianta você colocar o fósforo aqui em cima, levar a tábua do fósforo lá para esse nível aqui, se você não subir os outros. Então tem que subir todo mundo de igual para igual, tá bom? E a gente só consegue saber isso com análise de solo. E análise de solo, gente, eu não tenho laboratório, eu não ganho dinheiro fazendo análise de solo, né? Mas é a ferramenta mais barata e mais eficiente que a gente tem para fazer a recomendação de adubação. Então, uma análise de solo já paga 1 kg de ureia que você vai comprar aí a mais, né? E além disso, quando você coloca errado, você desequilibra seu solo. O que já tem lá fica até comprometido de ser absorvido, tá bom? Então, a análise de solo é uma ferramenta que todos que produzem deveriam fazer. Fica ali em torno de 50, no máximo 100 reais. Tem laboratório que cobram 100 reais, 150 estourando, né? Então, se você olhar o preço dos fertilizantes, a análise de solo é muito barata e vai te ajudar muito, tá bom, gente? Agora, vamos ver lá, ó. Nós já vimos aqui o enxofre, já vimos o cálcio, já vimos o magnésio, agora vamos ver o potássio, né? Como que tá o potássio aqui no solo do Ronaldo? O potássio dele não tá muito ruim, não, tá médio. Ok, ele tem 0,17 centimol de potássio. Então, para esse solo aqui, o ideal para a cultura do maracujá é que esse aqui estivesse próximo de 0,3, tá? 0,3 centimol, isso aqui seria o ideal, para a gente ter uma produtividade máxima aqui, né? Então, quando a gente está com a fertilidade corrigida do solo potássio, né? Aqui seria 0,3 para a gente trazer o potássio para esse nível aqui, tá? Para subir o potássio lá para cima.
Então, a gente vai recomendar um fósforo, um potássio aqui para esse solo. Então, gente, a recomendação de adubação, ela é sempre feita com base na produtividade, é um outro ponto importante. Então, quanto a gente espera produzir? Se você espera produzir muito, você tem que colocar um pouco mais de fertilizante. Ah, professora, não vai dar, eu sei que a minha área não vai dar, minha área não tá boa, eu tô vendo aqui, quem tá lá vendo sabe, né, gente? Só de ver você já tem uma ideia ali de como é que tá as condições na área. Então, se você espera essa área dar, eu tô vendo aqui, se não faltar chuva, não ter ataque de praga e doença também, que é outro ponto, né? A lavoura vai produzir bem esse ano. Então, a gente vai fazer uma recomendação para uma produtividade alta. Eu estou trabalhando aqui nessa análise do Ronaldo com uma produtividade em torno de 20 a 30. Lembrando que o solo do Ronaldo tem potencial para muito mais, que é um solo com a caixa boa, uma CTC alta. Então, eu vou trabalhar aqui com a produtividade 20 a 30, e nesse caso aqui do solo do Ronaldo, como o teor de potássio dele está médio, né? O que é tá médio? Não está lá em cima. Então, ainda falta um pouco para chegar lá em cima. Então, vamos recomendar aqui 80 pontos de potássio para uma produtividade ali de 20 a 30 toneladas por hectare. Então, se é 80 pontos é a recomendação. Aqui você pode utilizar o cloreto de potássio. Então, gente, uma coisa do cloreto de potássio que a gente pensa, professor, o cloreto de potássio acidifica o solo? Não. O poder de acidificação do cloreto de potássio é zero. Então, o cloreto de potássio não mexe com o pH do solo. Professor, então por que a gente não pode colocar uma dose alta? É porque o cloreto de potássio ele tem um alto poder de salinizar o solo. O que é salinizar? É deixar o solo, vamos dizer assim, salgado, que a planta vai passar sede, né? Então, pensa quando você come uma comida muito salgada, o que você sente? Muita sede. O mesmo acontece com a planta. Então, se você coloca muito cloreto, até muito fertilizante, né, gente? Todos os fertilizantes têm sais. Então, quando a gente coloca fertilizante demais, a planta pode passar sede, mesmo tendo água no solo, tá? Então, por isso que a gente não pode exagerar na dose, principalmente aqui do cloreto, que é o fertilizante que tem um poder mais alto de salinização do solo. Mas o cloreto de potássio aqui seria uma indicação boa para o solo do Ronaldo. Então, se ele quiser trabalhar com o cloreto, né, para ele descobrir qual que é a dose. Então, nós recomendamos 80 pontos. O cloreto de potássio tem, em média, 60% de K2O. Então, a dose seria 80 dividido por 60%. Seria em torno aqui, de 133 quilos por hectare de cloreto de potássio. E o Ronaldo vai dividir pelo número de plantas. Qual que é o stand dele? Então, supondo um espaçamento aqui de 3 por 3 metros, né? Quem chegou aí depois. Supondo um espaçamento aqui de 3 por 3 metros, o Ronaldo teria um stand aqui de 1.100 plantas, 1.111. Então, ele vai pegar a dose que é por hectare e dividir pelo número de plantas que tem um hectare. Aí, ele chegaria numa dose aqui de em torno de 120 gramas por planta de cloreto de potássio. E aqui, Ronaldo, você vai parcelar também o cloreto de potássio. Aqui você pode parcelar até de 2 vezes, porque essa quantidade aqui não é muito alta, né? Se fosse um número maior de pontos, você poderia parcelar de até 3 vezes. Mas se você quiser, você pode parcelar só de 2 vezes. Aplica a primeira ali, você vai dividir isso aqui também, vai dividir isso aqui por 3 ou por 2, dependendo do número de vezes que você vai aplicar. Você faz a primeira ali próxima da floração, tá? Aí a segunda, 90 dias depois, se você for fazer de 3 vezes. A terceira, 180 dias depois que você fez a primeira. Professor, e se eu trabalhar aqui com o sistema de fertirrigação? Aí você vai dividir isso aqui, se você tem 120 gramas, não, desculpa. Você tem aqui, 133 quilos de cloreto de potássio. Para ser aplicado em 180 dias, é só você fazer a conta. Eu tenho que aplicar isso aqui em 180 dias. Quanto eu vou aplicar em cada aplicação? Aí você vai ver quantas aplicações você vai fazer nesse período, né? Uma aplicação a cada semana, uma aplicação a cada 15 dias. Então, para fertirrigação, não tem segredo, gente. O segredo é que você vai aumentar o número de aplicações, né? Quando a gente aplica no solo, no máximo que a gente consegue é fazer 3, porque fica caro esse processo. Mas se está trabalhando com a fertirrigação, e você divide, cada vez que você vai irrigar, você coloca ali o fertilizante, né? Outra opção aqui para o Ronaldo é utilizar o sulfato de potássio. Por que o sulfato de potássio pode ser indicado? Porque o solo do Ronaldo, a gente não sabe se tem enxofre, né? Não tem aqui a determinação do enxofre. Toda planta, inclusive o maracujá, precisa de enxofre. Então, se ele for utilizar o sulfato de potássio, a dose vai ser aqui, 166 quilos por hectare, que vai dar em média de 150 gramas por planta.
lembra que isso aqui também precisa ser parcelado, né? Uma primeira aplicação na floração, a segunda aplicação 90 dias depois que você fez a primeira, e a terceira aplicação 180 dias depois que você fez a primeira aplicação, tá? Então, o nitrogênio e o potássio pode ser aplicado tudo junto, tá? Então, você vai aplicar pode misturar os fertilizantes, tá bom? Então, vamos ver aqui agora o que nós temos, né? Então, o solo do Ronaldo não tem alumínio. Então, gente, não tem como ter alumínio nesse solo com um pH desse jeito aqui, ó. Então, quando o pH passa de 5,5, não tem mais alumínio tóxico no solo. Tá vendo? É zero de alumínio. Aqui tem esse aqui, H mais Al. Então, esse H aqui, esse 1,30 é só de hidrogênio, né? Então, a acidez que tem nesse solo, que é baixa, tá vindo desse alumínio aqui. Esse T aqui representa a CTC, que nós já vimos que esse solo é um solo que tem uma caixa alta, um reservatório alto. A saturação de alumínio é zero, né? O M é a saturação de alumínio, então se não tem alumínio, a saturação vai ser zero, é óbvio, né? A saturação de bases, a gente viu, está muito alta, 91%, sendo que o ideal é em torno de 80%. Então, como a saturação está alta, naturalmente o pH está alto também. Por isso, nós estamos aqui trabalhando, fazendo o manejo, utilizando os fertilizantes aqui, que tem o poder de acidificar o solo para diminuir o pH. Gente, e o principal problema aqui de um solo com pH alto, né, vai ser aqui com relação aos micronutrientes. Então, a gente precisa fornecer os micronutrientes aqui, principalmente o zinco. Olha só como o zinco desse solo está muito baixo. Então, a gente vai ter que colocar o zinco via foliar. Por quê? Porque se colocar no solo, a planta não vai enxergar com esse pH, né? Mas vamos ver lá qual que é a recomendação que a gente tem aqui para os micronutrientes. Vamos começar com o boro. Então, olha aqui quanto que tem de boro. Não determinou. E não tem problema a gente não determinar o boro, porque o boro, a gente já falou aqui em outras vezes, né? O boro é um nutriente que ele não fica ali no solo. Então, do dia que você fez a análise até o dia que você fez a recomendação, já mudou muita coisa. Então, não precisa fazer análise de boro, mas o que a gente precisa? O boro precisa ser colocado sempre. Então, todos os anos a gente recomenda aqui, qualquer recomendação, aplicar anualmente 2 quilos por hectare de boro. Gente, e aqui, se você não estiver trabalhando com o sistema de produção orgânico, né? Aí você pode colocar esse boro parcelado de 2 vezes junto com o herbicida. Então, quando você entrar ali na sua área para aplicar o herbicida, você pode aplicar aqui, ó, metade do boro, tá? E um ponto importante é o ácido bórico. Então, o ácido bórico é um dos mais indicados para ser utilizado junto com o herbicida, né? Por causa ali do pH da cauda. Então, o ácido bórico, ele vai acidificar a cauda, né? E a gente sabe que tem que ter um pH adequado para cada herbicida. Então, dependendo do herbicida que você for utilizar, se o pH ficar fora do recomendado, faixa da fora ideal, o herbicida perde a sua função. Então, o ácido bórico é um dos mais indicados, né, para a gente aplicar junto com o herbicida. Então, ele vai aplicar aqui, a recomendação é 2 quilos por hectare para aplicar no solo. Gente, o boro é um dos elementos que deve ser aplicado no solo. O zinco, o manganês, o molibdênio e outros pode ser aplicado via foliar. Boro não, o boro tem que ser aplicado no solo. Mas por que isso, professor? É porque, gente, o boro, ele fica exatamente onde a gente pulverizou. Então, se você pega uma planta e vai lá e pulveriza boro, aquelas folhas que recebeu a pulverização, ela vai ter boro. Mas a folhinha nova que vai nascer, que é a folhinha que mais precisa, não vai ter boro. Porque o boro não sai da folha onde recebeu, né, da folha velha e manda para a folha nova. Por isso que a gente tem que colocar no solo. Então, ele sobe do solo. Então, se a gente coloca boro aqui, no solo, as raízes constantemente tá pegando esse boro e levando lá para as folhas, né? Vai nascendo folha, toda vez que nasce uma folha, sai boro daqui. Quando você faz a pulverização vai cair boro aqui, né? Vamos supor que você pulverizou boro aqui e caiu aqui nessas folhinhas. Ok, essas folhinhas não tem problema com boro, mas a folhinha que nascer depois não vai ter boro. Aí, o que acontece?
essa folha não manda para outra. Tem nutrientes que é redistribuído, né? Então, por exemplo, o nitrogênio, ele é muito móvel. Então, se essa plantinha aqui chegou, essa folha chegou e ela está precisando de nitrogênio, o nitrogênio sai dessa folha e vai para essa. O boro, isso não acontece. Por isso que a gente precisa colocar o boro no solo. Aí o boro, as raízes, conseguem trazer o boro para cá, né? Então, essas plantinhas novas as folhinhas novas que vai nascendo, o boro vem das raízes. Por isso que precisa colocar boro no solo. Aí a gente pode entrar com boro via foliar? Pode, para complementar esse que está no solo. Às vezes não é suficiente, né? Tem aqui, às vezes tem vários empecilhos, vários impedimentos que atrapalham o boro chegar na folha. Então você pode dar uma força, aí você faz a pulverização para complementar. Tá bom, gente? Então é por isso que o boro, ele deve ser aplicado no solo. O zinco não, o zinco ele consegue fazer a redistribuição, né? O manganês consegue, o cobre consegue, agora o boro não consegue, por isso que o boro tem que ser aplicado no solo. Então aqui, ó, se o Ronaldo quiser trabalhar com ácido bórico, que a gente indicaria nesse caso aqui, como o ácido bórico ele tem 17% de boro, qual que vai ser a dose? É só pegar a recomendação, 2 quilos, né? Dividir aqui pela porcentagem de boro que tem no ácido bórico, que é 17. Então a dose seria aqui, ó, de quase 12 quilos, né? 12 quilos por hectare. Então o que o Ronaldo vai fazer? Ele vai aplicar 6 quilos na primeira aplicação, né? Ele vai utilizar ali junto com, lembrando que é para aplicar junto com o herbicida. Então, 6 kg de ácido bórico numa pulverização junto com o herbicida. Aí, quando o Ronaldo for entrar de novo para aplicar com o herbicida, aplica os outros 6 restantes, tá? Então, esses 2 quilos aqui é por ano, tá, gente? Então, anualmente você vai aplicar 2 quilos. Todos os anos, professora? Sim, todos os anos você tem que estar colocando 2 quilos de boro. Aí você vai distribuir isso aqui ao longo do ano, tá? Aí aqui eu coloquei também outras opções, então o octaborato de sódio ele também pode ser aplicado, né? Então você tem aqui 20% de boro. Se você quiser trabalhar com o boro meia ele já é líquido, então ele pode também ser utilizado junto com o herbicida. A olexita é para aplicar no solo, né? Então ela tem 10% de boro, então para saber a dose é só dividir aqui 2 dividido por 0,10. Então aqui eu trouxe outras alternativas para ver o boro, né? Então, gente, nós estamos aqui, ó, construindo a fertilidade do solo do Ronaldo. Gente, aí já recebi aqui mensagem, ó, professora, é bom ver suas aulas, mas aqui fica caro, as contas não fecham, né? É muita coisa que tem que aplicar. Realmente, gente, construir a fertilidade do solo, deixar o barril aqui, ó, com as tábuas lá em cima, não é fácil, é caro. Qual que é a vantagem? A vantagem é que uma vez que o barril estiver com isso aqui tudo perfeitinho, aí você vai só fazer a manutenção. E a manutenção, por que a manutenção é vantajosa? Vai ficar mais barato para você e, consequentemente, sua planta vai estar produzindo mais. Então, você vai ganhar 2 vezes. A planta vai estar produzindo o máximo que ela pode, né? Do máximo do potencial dela. Então, você vai estar tendo uma receita aqui na sua área e só manter isso aqui, gente, é mais barato do que ter que construir isso aqui, né? Faz sentido. Agora, gente, para terminar aqui, né, a gente vai finalizar aqui com os micronutrientes. Então, vamos fazer aqui algumas recomendações para o Ronaldo aplicar via foliar. Então, depois que o Ronaldo já deixou o solo perfeitinho, né? Isso aqui, gente, não se consegue de um ano para o outro não também, tá? Então, isso aqui é um processo gradual, a gente vai recomendar, faz análise de solo. Então, você tentou corrigir aqui o fósforo, você não vai ter o fósforo lá em cima na próxima análise ainda não. Então, isso aqui é um processo gradual, não é de um ano para o outro que a gente corrige isso aqui, tá? Então, a gente, uma vez que você chegou lá em cima, né, o solo tá redondinho, agora vamos com a pulverização via foliar. Para quê? Para dar uma força ali para a cultura e fazer ela produzir ainda mais, fazer ela explorar, é como se fosse, vamos tirar estamos tirando leite da vaca, vamos tirar mais uma gota ainda. É isso que eu falo quando a gente faz a pulverização foliar. Então, você já chegou num potencial alto de produção. Com a pulverização via foliar, você vai chegar ainda mais lá, vai aumentar um pouco mais. Mas para isso o solo precisa estar corrigido. Se o solo não estiver corrigido, não adianta você aplicar só o via foliar, que não vai ter muito efeito. Mas no caso aqui, como o Ronaldo está com um problema do pH muito alto, né? Como é que a gente viu aqui, ó, o pH do solo está muito alto, principalmente aqui o zinco, né? Se precisar por cobre, a gente vai ter que colocar isso aqui, o zinco aqui, ó, tá muito baixo. Muito baixo o zinco do solo.
o solo, o zinco desse solo do Ronaldo está muito baixo. Então, a gente precisa ajustar essas tábuas aqui. Eu não vou colocar zinco agora por causa do pH, mas o Ronaldo já pode ir entrando, tá? O Ronaldo já pode ir pensando em colocar pequenas doses de zinco, mas como medida de emergência, temos que aplicar na folha, tá? Então, vamos fornecer aqui via foliar. Então, a gente vai recomendar aqui fazer pulverizações foliares de 4 a 5 pulverizações ao longo do ano. Então, o que a gente recomenda? Você vai aplicar isso aqui tudo de uma só vez. Então, a ureia, gente, então aqui eu não estou fornecendo nitrogênio via foliar. A ureia, ela vai estimular a planta a receber os outros nutrientes, né? Ela vai deixar a planta assim mais receptiva, vamos dizer assim. É para estimular a planta a absorver os outros nutrientes que a gente está colocando a ureia aqui. E não fornecendo o nitrogênio via foliar, tá? O nitrogênio tem que ser aplicado no solo, porque a quantidade é muito grande. Olha só, quanto de nitrogênio o maracujazeiro precisou aqui. A gente recomendou aqui, ó, 100 pontos de nitrogênio. Essa é a necessidade de nitrogênio por maracujá. Imagina você colocar 100 pontos de nitrogênio via folha. Não dá. Olha aqui, a gente vai colocar 2,5 gramas. É muito pouco, gente. Por quê? Porque folha não foi feita para absorver. Então, se a gente olhar a estrutura de uma folha, temos aqui uma planta, né? Se você olhar a estrutura de uma folha, a folha é protegida. Aqui tem pelos, algumas plantas têm pelos, não é o caso do maracujá, né? Algumas plantas têm cera. O maracujá tem muita cera, então se você olhar essa cera que tem ali, ela tem uma função, é evitar que coisas, né, estranhas entram aqui pela folha. Então, debaixo da folha aqui tem uns estômatos, mas é por baixo, né? Então, fazer a pulverização por baixo é mais complicada. Mas mesmo assim, não é com o intuito de ficar entrando tudo pela folha. Pelo contrário, a natureza fez a folha protegida para não entrar. Mas, em algumas situações, é como a gente aplicar o sangue na veia, né? Você tá ali com um problema, vai lá e te dá um soro, te dá um remédio na veia. Mas você não vai ficar tomando remédio na veia o tempo todo. A forma da planta absorver nutriente é nas raízes. A natureza fez a planta para comer pelas raízes e não pela folha. A folha é uma medida alternativa que, em casos de emergência, a gente pode entrar ali com uma pequena dose. Então, se eu entro aqui com 2,5 gramas de ureia, não vai ter problema. Se eu entro com uma dose grande, você vai destruir essa parte que está protegendo a planta, você vai destruir, a planta começa a queimar, essas células destroem. O que acontece com uma célula destruída? Vai ser porta de entrada para praga, para doença, aí você começa a ver a lavoura desmoronando, né? Aí começa a entrar em decadência. Então, a gente tem que proteger ao máximo a folha, mas pequenas doses a gente pode aplicar, tá? Então, aqui, ó, para finalizar, nós vamos fazer essa aplicação via foliar. A recomendação, 2,5 gramas de ureia por litro, tá, gente? Então, se você for trabalhar com uma calda de 200 litros, se está trabalhando aqui com uma calda de 200 litros, você vai pegar 2,5 e multiplica por 200, né? 2,5 vezes 200 vezes 2,5. E assim você vai fazer para cá. Então, esse aqui eu estou fazendo a recomendação por litro. Então, uma calda ideal é 200 litros por hectare, tá? Mas você vê aí qual que é o melhor que para você aplicar. O cobre, você vai aplicar, que a gente recomenda por cobre, vamos fornecer o sulfato de cobre, você vai usar 1 grama para cada litro, mais 1,5 grama de hidróxido de cobre, tá? Então, isso aqui você vai misturar. Você vai somar o manganês, vai colocar 2 gramas por litro de sulfato de manganês. Você vai utilizar 3 gramas por litro de sulfato de zinco. Isso aqui, gente, ó, muito, não pode deixar de aplicar. E também 1 grama, tá vendo, gente? 1 grama por litro de ácido bórico, para você complementar o boro que a gente aplicou no solo. Então, isso aqui pode ser aplicado tudo na mesma calda. Ali você vai pegar lá uma calda, vamos supor que é 200 litros por hectare. Você vai multiplicar isso aqui tudo por 200, vai fazer ali de 4 a 5 pulverizações durante o ano, e aí o Ronaldo está com tudo para ter um
potencial de produtividade máximo do seu maracujazeiro. Gente, então assim a gente terminou a nossa live. Então hoje nós fizemos o quê? Nós fizemos a recomendação de adubação aqui para a cultura do maracujá. Essa cultura que é do Ronaldo, ela está com mais ou menos 1 ano de idade que o Ronaldo passou pra gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana nós estamos aqui com mais uma análise de solo, né, pra gente analisar e fazer ali as interpretações e as recomendações de adubação, tá bom? Então é isso. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Um bom final de semana, né? Um bom sábado, um bom domingo e que a gente volte prontos na segunda. Um abração, gente, e até a próxima.